Eu achei câmeras escondidas na minha casa e no meu carro. E a princípio, eu achei que tinha sido meu marido que tinha colocado pra poder me vigiar, porque ele era muito ciumento. Mas foi pior do que isso. Eu era casada há 12 anos e eu morava no quintal da minha mãe. Basicamente, a minha mãe tinha uma casa muito grande, com um terreno muito grande. Então, chegou ao ponto de eu conseguir construir no terreno dela e ela ainda ter que andar um pouco pra ir à minha casa. Eu comecei a namorar com meu marido muito jovem, né? Ele foi o meu primeiro e único homem. E aí, eu me casei, nós construímos ali a nossa casa e passamos a morar juntos. Eu me formei, né? Tinha o meu trabalho, tinha minha estabilidade financeira. Meu marido também, graças a Deus, nós ganhávamos os dois muito bem. E nós realmente morávamos ali mais pra poder ficar de olho na minha mãe. Porque minha mãe já era uma senhora e era mãe de uma adolescente. Porque a minha irmã, ela tinha 19 anos. Então, assim, pra gente, ela era uma adolescente. O tempo foi passando e um belo dia eu estava indo pro meu trabalho e no meu carro tinha um ursinho que tinha sido meu marido que tinha me dado e ele ficava penduradinho, sabe? Só que o fiozinho arrebentou. Quando arrebentou que eu peguei, eu simplesmente achei uma mini câmera, gente, era muito pequenininha, dentro daquele ursinho. Eu fiquei chocada com aquilo, botei no lugar, sabe? Fingi que não vi, botei no lugar. Só que assim, eu não fazia nada demais. O meu marido, ele era extremamente ciumento. Então eu pensei, bom, ele botou isso daqui pra poder ficar me vigiando. Vou esperar um pouco e na primeira oportunidade eu converso com ele. E aí eu fui pra casa e eu comecei a ficar meio neurótica em relação a isso. Falei, gente, será que tem mais câmera por aqui? E comecei a procurar. Tinha mais ou menos umas 3 câmeras na minha casa. Tinha uma na entrada, tinha uma na sala e tinha uma no quarto. Ah, e tinha uma na cozinha também. Ou seja, basicamente, todos os cômodos da minha casa era vigiado. E eu fiquei, olha, isso aqui é um absurdo, porque, né, ele ser ciumento tudo bem, mas ele chegar a esse ponto, eu achei um pouco estranho. E eu com as câmeras assim na mão, resolvi tirar as câmeras. Falei, bom, quando ele chegar de noite eu vou contar pra ele. E aí a minha irmã veio me visitar. Eu contei tudo pra ela. Curte, comenta a parte dos grupos da blogueira. Quando eu contei pra ela, eu falei, ela entrou assim, eu tava com as câmeras na mão, ela perguntou o que é isso, tá tudo bem? Ela viu que eu tava meio assim abatida, eu falei, irmã, olha só, eu achei essas câmeras aqui dentro de casa e tem uma dentro do carro também. Eu acho que o meu marido botou isso daqui pra poder me vigiar, sabe? Porque ele é neurótico, sabe? Porque ele é ciumento. Ela, caramba, que absurdo, tal. Eu falei, pois é, ele colocou isso aqui dentro de casa, tô achando isso muito estranho. Só que a minha irmã, ela começou a ficar nervosa. Eu falei, vou conversar com ele hoje, eu não sei o que é isso daqui. E ela falando, não, calma, melhor você conversar com ele, não sei o que, né? Eu nunca vi essas câmeras aqui, não sei o procedimento disso, tal, muito estranho, não sei o que. Ela começou a desconversar e eu vi que ela começou a ficar nervosa no jeito dela falar. Ela pediu pra eu poder ir no banheiro, sabe, nervosa. Ela, eu tô com vontade de fazer xixi, será que eu posso ir no banheiro? Disse que eu falei, pode, tudo bem, vai lá no banheiro. E aí, ela foi no banheiro, mas eu estranhando a atitude dela. E eu fui pro meu quarto pra poder botar as câmerazinhas dentro da gaveta, que quando meu marido chegasse, eu ia questionar ele. Só que o meu banheiro é do lado do meu quarto. E o meu banheiro faz eco pro meu quarto, sabe? Tem uns negocinhos assim de vidro e fazia eco. E aí, eu ouvi ela conversando com alguém, né? Ela fez uma ligação, ela começou a ficar tipo, atende logo. E ela não sabia que fazia esse eco e eu comecei a escutar. E aí alguém atendeu e ela falou, olha, ela descobriu as câmeras. Na hora eu já grudei a cabeça na parede pra poder ver o que ela tava falando, porque eu entendi que era sobre mim. E ela começou a falar que ele ia ter que inventar uma boa desculpa, porque eu já tinha descoberto as câmeras, inclusive já tinha tirado. E eles começaram a discutir. Ela me contou, eu falei, inventei uma história, não sabia o que falar, falei que era pra conversar com você, que eu não sabia dessas câmeras. Mas ela vai descobrir que a gente colocou as câmeras pra poder vigiar ela. Gente, quando eu escutei aquilo, que eu entendi que a minha irmã, que cresceu comigo, que era uma das minhas melhores amigas, sabe, sabia que ele botou câmera na minha casa, eu fui em cima dela pra poder questionar ela, achando que era isso, que ele tinha botado pra me vigiar porque ele era muito ciumento e ela tava cobertando. Eu abri a porta do banheiro, ela tomou um susto, eu só falei assim, desliga o telefone. Ela desligou o telefone, eu peguei ela pela mãozinha e falei, senta aqui que agora você vai me contar. Como assim ele colocou câmera aqui em casa pra poder me vigiar? O que tá acontecendo? E aí ela começou a gaguejar, pedindo desculpa, falando que ele tinha muito ciúme, que ele resolveu botar aquela câmera ali pra poder ficar me vigiando e tal, que ela sabia que ela não apoiava, tinha aconselhado ele a tirar, mas que ele não escutava ela, que não sei o que. Eu falei, me dá seu telefone. Ela não sei o que, eu falei, me dá seu telefone. Eu não engoli a historinha que ela me contou, achei uma historinha muito mal contada, viu tanto que ela ficou nervosa e como ela correu pra poder ligar pra ele, ela dizendo que não ia me dar um telefone. Eu peguei o telefone à força, segurei o cabelo dela, que peguei a cara dela, botei, desbloqueei o telefone e fui olhar as conversas dela com o meu marido. Gente, os dois simplesmente tinham um caso, eles furafavam, tinha foto, tinha vídeo, tinha mensagem, tinha tudo que vocês possam imaginar. E eles simplesmente colocaram uma câmera no meu carro e em casa
pra saber quando eu estava ou quando eu estivesse chegando em casa. E assim, eu nunca ia descobrir o caso deles. A minha irmã tinha um caso com meu marido desde que ela tinha 15 anos, ou seja, ela tinha 19. Eu nunca percebi as câmeras, eles me vigiavam há anos e super funcionava, porque toda vez que eu estava chegando em casa, ou pegava o carro pra poder vir pra casa, que tava fazendo o caminho de casa, ou que chegava assim na entrada, eles já sabiam. Então, não acontecia nada, eu não descobria. Minha irmã saía pela janela, voltava pra casa. Quando eu vi o telefone, gente, eu quebrei o telefone na cabeça dela. Eu dei uma peia nela tão bem dada e mandei ela coxa pra casa. Quando meu marido chegou, as coisas dele já estavam todas do lado de fora. Ele ainda meteu uma de grandão, meteu o pé na porta pra poder discutir comigo. Eu dei uma peia nele, chamei, e ele ainda foi preso por ter me agredido. Depois ele saiu, né, se mudou, seguiu com a vida dele, e hoje ele e minha irmã estão namorando. Eu cheguei em casa e a minha mãe estava falando no telefone com uma amiga dela. E aí eu comecei a prestar atenção no que ela estava falando com essa amiga, porque ela ainda não tinha me visto chegar. Gente, o que eu descobri é de cair minhas irmãs. Estava eu chegando da faculdade, a minha mãe estava em casa sozinha, porque o meu pai ainda estava no trabalho. E quando eu tava entrando pelo terreiro, a minha mãe estava rindo, gargalhando, hablando no telefone. Eu fui bem caladinha e ela estava bem assim sentada na sala, de costas pra porta, conversando com uma beste dela. Eu não dei muita importância, porque quando eu cheguei, ela estava rindo. Só que aí, quando eu fui anunciar-me a minha humilde presença, ela começou a falar: olha, se meu marido descobrir, lascou. Só que ela tava rindo muito. Aí eu fiquei perguntando: se meu pai descobrir, lascou o quê? Gente, no mesmo pé que eu tava indo, foi o pé que eu voltei. Que eu falei: não, eu vou ficar aqui escondidinha atrás da porta e vou ficar aqui, ó, no BBB, escutando tudo que mamãe está falando. E aí ela começou a falar que ela teria que inventar uma outra desculpa pra poder fazer novamente. Aí eu comecei a ligar um mais um. Porque há 3 noites atrás, a minha mãe tinha dito que a minha avó tava passando muito mal, que ela ia dormir na casa da minha avó, que a pressão da minha avó tava alta, que a minha avó tava isso, tava aquilo. E ela foi, falou com meu pai, tranquilo, super aceitou. Meu pai é um homem super doce, super gentil, falou: não, vai lá, amor, e tal. Ela deixou tudo, a comida pronta, se arrumou toda e foi. Quando eu cheguei da faculdade, que nesse dia eu cheguei mensagem, ela sequer tava em casa. E aí ela dormiu pra casa da minha avó, meu pai me contou o que aconteceu, e eu fiquei, bom, mandei mensagem pra ela falou que tava tudo bem, tudo certo. E aí ela ficou naquela falando que não sabia o que inventar, só que ela não falava o que ela tinha feito na noite que ela tinha sumido de casa. E aí a amiga dela falou alguma coisa que ela achou uma super ideia e falou: não, vou fazer o seguinte então. Imagino ela falando, né? Você fala que vai vir aqui que eu vou te dar cobertura, que minha mãe falou os seguintes dizeres: boa ideia. Vou falar que vou dormir na sua casa, que o seu filho quebrou o pé, que você tá precisando de ajuda e qualquer coisa você me dá cobertura. Ela desligou com a amiga dela, falando que eu já devia estar chegando. Aí eu fui, me anunciei-me, fiquei olhando pra cara dela, perguntei se estava tudo bem. Ela falou que sim, eu entrei pra dentro do quarto. Passou um tempo depois, o meu pai chegou. E aí ela meteu esse set. Falou que a comadre dela tinha quebrado o pé, que o filho dela, não sei o que, tinha quebrado o pé, que tava precisando de ajuda, que ela ia dormir lá, se meu pai se importava. E meu pai, gente boa, né, tufão, falou: não, amor, tudo bem, pode ir. Só que aí eu já cheguei e falei: que coincidência, mami, porque eu também vou ir dormir na casa de uma amiga minha. Ela falou: tudo bem e tal, deixou tudo pronto, nós jantamos. Ela se arrumou e foi. Pois eu não fui atrás dela. Curte, comenta, parte das pessoas da Blogs. Essa amiga da minha mãe, ela morava, 2 ruas depois da nossa. Então ela com certeza iria a pé. Nós tínhamos carro. Mas era na esquina, ela não iria com certeza pegar o carro pra poder ir daqui até 2 ruas. A casa dessa amiga era uns 15, 20 minutos no máximo andando. Assim que ela saiu, me despedi do meu pai. Falei que ia dormir na casa de uma amiga, que tinha trabalho da faculdade, que não sei o que, inventamos uma história. Meu pai falou que tudo bem também. E eu saí atrás da minha mãe. A primeira coisa que aconteceu de estranho assim que eu saí, pasmem, queridos, a casa da amiga da minha mãe ficava seguindo reto. A minha mãe virou na esquina. Eu saí correndo, fui em direção à casa da amiga, não vi ela de longe, voltei. Quando eu voltei, ela tinha seguido na rua que não era em direção à casa da amiga dela. Eu fiquei olhando aquilo, falando: misericórdia. Fui me escondendo atrás de tudo quanto é carro que você possa imaginar. E minha mãe ali, ó, andando com o foninho nela, porque minha mãe andava escutando música. Só que eu tava com medo dela olhar pra trás e me ver. Mas fui ali, mó CSI. E aí eu comecei a reparar que eu estava reconhecendo aquele local que ela estava indo em direção. Por quê? O meu pai, ele não falava com a minha avó materna, no caso a mãe dele, há anos. Justamente porque a minha avó não aceitou que ele se casasse com a minha mãe, porque a minha mãe era negra. E a minha avó, extremamente racista, não aceitou. Meu pai brigou, né, ficou revoltado pelo preconceito e tudo mais. Então já tinha anos que ele não falava com a minha avó. Eu vi a minha avó, acho que 3 vezes na minha vida toda. E aí eu fui vendo que ela tava indo em direção à casa da minha avó. Gente,
Quando chegou na porta da casa da minha avó, eu falei, ela vai passar direto, ela cortou o caminho, sabe? Eu comecei a criar várias coisas aqui na minha cabeça. Pois não, ela tocou a campainha da casa da minha avó. A minha avó veio, acendeu a luz toda saltitante que eu vi da janela, eu escondi atrás do carro, veio correndo, abriu a porta e puxou a minha mãe para o maior beijão. Eu comecei, gente, eu olhei assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui, irmã? Em nome, gente, o que tá acontecendo? Ela nem gosta da minha mãe, ela nem gosta da minha mãe. E ela deu um maior beijão na boca da minha mãe, puxou a minha mãe pra dentro de casa e a minha mãe entrou rindo, brincando. Eu fui pé com pé, ela fechou a janela da sala, só que ela não fechou a janela do quarto. Então eu dei a volta, vi que a janela do quarto estava aberta, era aquelas casas antigas, pulei a janela, entrei pra dentro do quarto dela e me escondi atrás do guarda-roupa, porque minha avó não gostava de deixar o guarda-roupa encostado na parede, então ficava um vão e o guarda-roupa. Ah, porque não sei. Eu fiquei ali escondidinha, pois a minha mãe entrou dando maior amasso na minha avó. As duas começaram a tirar as vestes uma da outra, já partindo ali pra furiafação. Eu esperei as duas estar sem veste, comecei a gritar, o que é que tá acontecendo aqui? Elas, a alma delas, fizeram deslogin e saíram correndo, porque a cara que elas me olharam de o que você tá fazendo aqui, e eu com aquela cara, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Minha mãe começou a chorar, tentando botar roupa, porque ela já tava do jeito que veio a mundo. Ela é minha avó, falando que podia explicar. E a minha avó, cara, ela continuou sentada na cama, porque ela não falava comigo, ela não gostava de mim, ela não tava nem aí pra mim. Então ela continuou sentada e ela ainda virou pra minha mãe e falou, olha, você se resolva, porque a única pessoa de cor que eu gosto é você, a sua filha eu não gosto, porque eu também era negra. E aí a minha mãe começou a botar roupa, falando que podia me explicar, saiu me arrastando pelos braços e me saiu me levando pelas portas, né, da casa. E lá na rua ela começou a falar comigo, que ela podia me explicar, falando que tinha me contado. Aí ela começou a me contar uma lorota, tá? Ela falou pra mim que ela tinha ficado com tanta raiva da minha avó ter sido preconceituosa com ela, que não sei o que. Ela falou que se tornou uma questão de honra ela fazer com que a minha avó se apaixonasse por ela. E que depois ela ia largar minha avó sofrendo, que não sei o que não sei o que lá. Como se, tipo assim, fosse uma vingança, coisa mais normal. Ah, minha sogra não gosta de mim, depois eu vou fazer ela se apaixonar por mim, vou pegar ela e depois eu vou largar ela. Gente, eu falei que isso era um absurdo, que ela tava desrespeitando meu pai, como ela podia fazer isso, que meu pai parou de falar com a família toda por causa dela e tal, não sei o que. Eu fiz um escândalo. Ela tentou me segurar pra eu poder não ir contar pro meu pai, só que eu soltei da mão dela, saí correndo. Do nada, meu pai, coitado, dormindo, chega eu e minha mãe correndo, gritando. Contei tudo pro meu pai, tomou um susto, coitado, contei tudo pro meu pai. Meu pai, coitado, não acreditou, a pressão dele subiu e foi um caos. Ela chorou, pediu perdão, meu pai não perdoou. Ele se separou da minha mãe. Atualmente, eu moro somente com meu pai. A minha mãe não fala mais comigo. Ela fala que eu destruí o casamento dela, que eu não quis nem saber das explicações dela. E atualmente ela mora com a minha avó. Eu levei uma surra da moça que ficava no provador da minha cidade. E não, eu não era amante dela, nem do marido dela, nem da família dela, nem ela do meu... Nada. Vocês não têm noção por que aquela mulher desequilibrada veio pra cima de mim. Sabe aquelas moças que ficam na porta do provador entregando as plaquinhas pra você, vendo quanta roupa você tá levando, quanta roupa você tá trazendo? Então, era essa moça, né? Eu tinha um aniversário pra poder ir, era o aniversário da minha sobrinha e precisava de um vestido. Fiquei olhando em alguns sites e vi que tinha uma loja na minha cidade, que era uma loja grande, que tinha esse vestido que eu queria. E aí eu fui lá pra poder comprar. Cheguei na loja, fui em direção, né, a um vendedor, perguntei do vestido, ele me mostrou, me deu o vestido. Só que aí eu olhando, andando, acabei me interessando por outras roupas e peguei várias roupas pra poder ir provar. A loja tava vazia, tá, gente? Não tinha ninguém, era tipo assim, início de semana. Tranquilo, cheguei lá no provador, cumprimentei a mocinha que tava no provador. E aí alguém chamou ela pra poder ajudar com alguma roupa, alguma coisa do tipo, enquanto eu tava esperando a minha vez. Quando a mocinha saiu gritando, Kailane, atende a fulana aqui, por favor. E eu lá em pé, pra poder esperar eles me darem as minhas plaquinhas e conferirem quantas roupas eu tinha. Veio a tal da Kailane com uma tromba do tamanho do mundo. Não me deu um boa tarde, saiu puxando as roupas da minha mão. Eu já achei um pouco estranho, porque, tipo, todo mundo tinha sido bem educado comigo, menos a tal da Kailane. Com uma cara muito fechada, ela falou, olha, o limite de roupa é tanto, você tem que comprar, levar tanto e depois você volta pra poder buscar mais tanto. Eu falei, tudo bem, deixei assim separadinho, fui lá, peguei, experimentei, voltei, peguei o resto e levei de volta. Sendo que quando eu fui da outra vez, ela falou assim, senhora, vê se a senhora traz as roupas dentro do cabide, né, no cabide assim bonitinho. E aí eu falei que não, tudo bem, que não tinha problema. Sendo que na primeira remessa, eu voltei com as roupas dentro do cabide, tudo bonitinho, penduradinho, mesmo sabendo que aquilo ali não é obrigação do cliente. Mas não custa nada, é uma gentileza, a pessoa tá pedindo pra você pegou no cabide, você devolver no cabide, pra ela não ter que ficar botando no cabide pra poder guardar. Tranquilo, entrei dentro da cabine, novamente com a segunda remessa de roupa, comecei a trocar, decidi o que eu queria, e aí eu optei pelo vestido realmente que eu tinha visto no site e por um outro vestido. E aí eu saí do provador. Gente, quando eu saí do provador, que eu entreguei as roupas pra moça, que eu disse pra ela quais iriam ir, quais iriam ficar, ela simplesmente surtou e veio pra cima de mim. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando eu
voltei com os 2 vestidos, tudo no cabide, tudo bonitinho, tudo direitinho. Eu entreguei pra ela e falei, olha, eu vou querer levar esse e esse vestido. Tá aqui as plaquinhas, tudo bonitinho, tudo certo. Gente, quando ela olhou pro vestido que eu ia levar, né, que tinha sido um deles que eu tinha escolhido, ela começou a gritar, falando que eu não iria levar aquele vestido porque ela estava guardando aquele vestido pra ela. Já tinha mais ou menos um mês que aquele vestido tava parado ali, que ninguém levava aquele vestido, que ninguém queria aquele vestido e que ela iria receber no dia seguinte, que ela iria comprar aquele vestido. Só que assim, ela trabalhava na loja, ela podia muito bem reservar, ela podia muito bem guardar, ela podia muito bem esconder num lugar que ela sabia que ninguém ia ver, pra depois comprar. E ela deixou ali a mostra pra todos os clientes verem, então a gente podia escolher. E aí eu falei que eu iria levar o vestido, que eu tinha pego o vestido onde ficavam os vestidos pra vender, porque ela começou a gritar comigo. E no começo eu não tava muito bem entendendo o que ela tava querendo dizer pra mim, até que eu entendi que ela queria o vestido. E eu falei que precisava do vestido, enfim. Eu fiquei ali mais ou menos uns 10 minutos batendo boca com ela, discutindo, falando que não, argumentando que eu precisava, não sei o que. Falei que ia chamar o gerente, que isso era um absurdo, que ela não tinha que estar gritando comigo daquele jeito. E a fila do provador aumentando, e as pessoas tudo olhando, sem entender o que estava acontecendo. E ela falando que eu não ia levar o vestido, que ela que trabalhava ali, que o vestido era dela, que o vestido já era dela, que ela ia comprar, que não sei o que, começou a gritar comigo. Parece que o vestido só tinha aquele. Sabe aquele vestido que quando tem queima de estoque, ele fica parado lá? Então era esse vestido. A outra mocinha veio porque escutou o grito, ela tava lá ajudando as outras pessoas que estavam no provador e começou a perguntar o que tava acontecendo, e eu falando que queria levar o vestido e que ela não queria deixar. E a menina, a Kailane, foi se alterando, ficando vermelha, falando que ia vir pra cima de mim. E eu achei que não, achei que ia ficar só naquilo. Eu pedi pra poder falar com o gerente, falei que isso era um absurdo, que ela tava me constrangendo na frente de todo mundo. E nisso, gente, já tava todo mundo olhando. Daqui a pouco, quando você pensa que não, que a menina foi chamar a gerente, como eu solicitei, a Kailane pulou o negócio do provador. Ela pulou, ela podia ter dado a volta, mas ela pulou e veio pra cima de mim com tudo. Eu não tive reação. As pessoas também não tiveram reação. Ela me rasgou todos os vestidos. Os seguranças chegaram depois de um tempo, começaram a separar, mas ela já tinha me machucado muito. Eu tive que ir no hospital. Eu abri a cabeça, que ela bateu com aquele negócio de ferro aqui na minha cabeça, abriu, eu tive que dar ponto. Ela deslocou o meu braço. Eu fui parar no hospital, né? Liguei pro meu marido foi pra lá. Fiquei toda roxa, toda machucada. Ela rasgou os 2 vestidos. Eu entrei com um processo, né, contra a loja pra poder explicar, contra ela também por agressão. E aí falaram que ela tinha transtorno, né, de bipolaridade e que ela simplesmente surtou e que foi por isso que ela fez o que fez comigo. O processo tá correndo na justiça, tanto contra a loja, tanto contra ela, né, em segredo de justiça. Eu demorei mais ou menos um mês pra poder me recuperar e eu sigo aí buscando a justiça pelo que aconteceu comigo. Eu comprei 3 cobertas pra minha casa. Uma delas sumiu, desapareceu. 3 anos depois, eu fui fazer uma festa do pijama dos amiguinhos do meu filho com ele lá na minha casa. Há 3 anos atrás, tinha passado um cara na porta da minha casa vendendo aquelas cobertas, panela e afins. Ele tava fazendo uma promoção, leve 3, pague 2, e eu acabei comprando 3 jogos de coberta. Tava precisando, tava em época de frio, né? Acabei comprando. Com mais ou menos uns 2 meses que eu tinha comprado essa coberta, ela simplesmente sumiu. Eu nunca mais vi uma delas. Eu sabia que eu tinha comprado 3 porque era promoção, só que eu nunca mais subi. Perguntei pro meu marido, perguntei pro meu filho, mas meu filho era muito pequenininho na época, ele nem sabia. E meu marido falou que não sabia, que não tinha visto, que não era ele que cuidava dessas coisas, que ele só trabalhava, pipipi, popopó. Eu acabei deixando pra lá. Falei, eu perdi, joguei fora, aconteceu alguma coisa com a coberta. Passou-se 3 anos, né, e o meu filho chegou em casa falando que a escola, né, tinha escolhido ele pra poder fazer uma festa do pijama, porque a minha casa era grande. Um dia meu filho chegou da escola todo serelepe pimpõe e perguntou se ele poderia fazer uma festa do pijama lá em casa com os amiguinhos dele. Eu perguntei quantas crianças seria, ele falou que seriam 5 crianças, que eram os melhores amigos dele, que não sei o que queria fazer lá em casa, porque lá em casa era grande, que eles tinham combinado, que não sei o que, e eu falei que tudo bem, né, ele me passou o nome das crianças, eu conhecia todo mundo, a gente morava numa cidade, todo mundo se conhecia, eu fui ligando de mãe em mãe pra perguntar se ia poder, se ia querer e tudo mais. Todo mundo aceitou. Ficou marcado pro sábado. Falei pro meu marido que ia ter a festa do pijama do nosso filho. Ele falou que tudo bem, que ele me ajudaria e tal. Nós fizemos comida, preparamos tudo do jeito bonitinho que meu filho queria. Os pais das crianças vieram, deixaram as crianças, começou a rolar a festa, dança disso, cadeira, faz isso, faz aquilo, comida e tal. Até que chegou o momento do cine. Vamos ver televisão, vamos ver um filme. Botamos os colchonetes tudo no chão da sala, não sei o que, ligamos o filme e cada criança foi pegando as suas coisinhas pra poder deitar. Porque eu pedi pra levar coberta, travesseiro, né? Porque não ia ter pra todo mundo. E aí um
dos amiguinhos, né, do meu filho tirou a coberta dele pra poder deitar. E qual era a coberta? A coberta que eu tinha perdido, ou pelo menos era a coberta que era muito parecida com a que eu tinha. E o que eu descobri, porque ele tinha um caso com a mãe dele, seu marido... Não, pior. Coisa que comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando eu vi aquele amiguinho tirando aquela coberta, eu fiquei, caramba, essa coberta é muito parecida com a que eu tinha comprado há 3 anos atrás. E perdi, né? E aí ele apareceu com uma coberta justamente igual a que eu tinha comprado e perdido. Só que aí a gente pensa, a gente não é Birulade, não existe só a coberta com aquela estampa que só eu tenho, provavelmente ele comprou igual e tal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vi ele, a coberta era muito igual, era a mesma coberta. E fiquei olhando aquilo e tal, mas não falei nada. Eles começaram a assistir o filme, eu sentada do lado, mas o tempo todo encarando a coberta. Esse amiguinho era um amiguinho que ele não morava muito distante, sabe? Ele morava mais ou menos umas 3 esquinas da minha. Fiquei encucada com aquilo, meu marido já tinha ido dormir, cuidei das crianças, eles viram os filmes, lancharam, não sei o que, e foram dormir. Eu fiquei a noite toda pensando naquilo, não conseguia dormir, não tirava aquela coberta da minha cabeça, porque ela parecia muito com a coberta que eu tinha comprado, mas ao mesmo tempo eu tentava falar comigo mesmo que, poxa, podia ser uma coincidência, né? Ele podia ter uma coberta igual a que eu tinha. Fiquei matutando. No dia seguinte, as mães das crianças vieram buscar e tal, até que a mãe desse amiguinho veio buscar ele, né? E eu arrumei as coisinhas dele e fui com a coberta na mão, né? Pra poder entregar a mãe, né? Aí quando a mãe entrou, a mãe dele entrou pra poder vir buscar ele, eu chamei ela pra conversar. Falei, vamos tomar um café, não sei o quê, porque eu conhecia. Ela falou, não, tudo bem e tal. Aí a gente sentou. E aí eu falei pra ela, falei, caramba, eu tinha uma coberta muito parecida com essa daqui, que o seu filho trouxe e tal. Só que eu perdi elas há anos atrás. E aí ela riu e falou assim, olha, eu não sei se é a mesma coberta, mas é até uma história bem engraçada, sabe? Essa coberta aí apareceu lá em casa com o meu filho mais velho, que na época estava com 19 anos. E foi muito engraçado, porque ele tinha feito cocô na coberta e tal, pediu pra eu poder lavar, não sei o quê. Eu lavei, a coberta ficou lá em casa, meu filho gostou da coberta e ele usa desde então. Aí eu olhei pra cara dela e falei, como assim? O seu filho levou essa coberta pra sua casa suja de cocô? E ele sim, ela sim faz anos isso, tem mais ou menos uns 3 anos. E eu nunca comprei essa coberta, né? Porque na época eu perguntei, ele falou que era uma coberta que ele tinha comprado e tal. Só que eu não questionei muito, lavei a coberta. Ele falou que deu dor de barriga, acabou sujando e deixei pra lá. E aí eu fiquei, caramba, vizinha, que estranho, eu tinha uma coberta dessa, mas ela sumiu também há 3 anos atrás e tudo mais. Expliquei pra ela. E aí quem ficou encucada foi ela, porque na época o filho dela de 19 anos jogava bola com o meu marido. E eles eram muito apegados e ele vivia na minha casa, sabe? Tipo, eles eram muito amigos. E ela falou, será que ele pegou a coberta aqui da sua casa? Não, mas aí é roubar, que não sei o que eu não vou aceitar. A gente vai lá agora pra poder falar com ele tá em casa e tal. Só que eu falei, não, vizinha, deixa pra lá. Aí eu já queria deixar pra lá, que eu entendi que o menino tinha ido lá levar a coberta. E ela falando que não ia aceitar, que ela queria ir lá, que ia fazer ele me devolver, que não sei o que, pedir desculpa e tal. Enfim, ela me fez ir pra casa dela, nós fomos. E quando nós chegamos lá, ela botou o menino sentado e começou a falar com ele. O que você fez? Por que você pegou a coberta dela? Isso é muito feio, não disse nem isso, que não sei o que. A coberta dela sumiu há 3 anos atrás e tal. E o menino começou a gaguejar. E eu falei, bom, ele pegou sem querer, aconteceu alguma coisa. E aí eu comecei a ficar com pena dele, falei pra deixar pra lá, que era pra, né, que tudo bem, que já tinha anos, né, e ela falando que não, que ele ia pedir desculpa. Só que aí o menino começou a gaguejar e ele foi ficando com raiva. E aí ele falou, quer saber, eu vou falar. E aí ele começou a falar. E ele me contou que ele simplesmente era amante do meu marido na época e que eles foram ficar dentro do carro e que meu marido levou essa coberta pra eles forenfarem, só que acabou vazando, se é que vocês me entendem, e que ele não podia levar pra casa pra eu lavar, então deu pra ele trazer pra mãe dele lavar. Gente, quando ele me contou isso, eu falei, o quê? E aí ele falou que tinha provas, que ele ainda continuava se encontrando com meu marido, que ele não aguentava mais viver essa situação, porque meu marido falava que ia me largar pra poder ficar com ele, não largava. Que bom que essa coberta foi parar na minha casa, que foi Deus contando pra mim que eu era corno e que os dois tinham um caso. A mãe dele desmaiou, né? Foi um choque enorme. Eu fui pra cima do menino, dei uns tapas na face dele. Fui pra casa com o cão. Peguei tudo que era do meu marido, botei pra fora. Quando ele chegou do trabalho, tava tudo lá. Falei pra ele, contei tudo que aconteceu, que eu tava sabendo de tudo. Contei pra família toda dele o que ele tinha feito. No fim, ele saiu de casa e teve que se mudar de cidade de tão mal falado que ele ficou. Eu terminei com a minha namorada por conta dos gatos dela. Ah, mas você não gosta de gato? Eu amo gato, mas eu vou explicar pra vocês o que acontecia. Eu conheci
conheci uma menina na faculdade e ela parecia ser super normal, tá? Até eu ir na casa dela. Mas eu ainda levei há muito tempo com a barriga, nesse tempo nós somos um macho machucado. Eu super gostei dela, a gente começou a conversar, começamos a ir pra resenhas, né, de amigos em comuns, aquela galerinha da faculdade que vai sair. Até que um belo dia nós acabamos ficando e aí começamos a conversar umas coisas mais assim íntimas, mais intensas, e nós começamos a namorar mais ou menos 6 meses depois. Aquela convivência ali só de faculdade, eu nunca tinha ido na casa dela, ela também nunca tinha ido na minha casa. Mas a gente foi se conectando e começamos a namorar. Na nossa primeira vez, eu queria fazer uma coisinha bonita, eu queria ir pra uma casinha, né, pra eu não ser aquele macho escroto que a menina morava sozinha, e aí você já se oferece pra poder ir pra casa dela como se a casa dela fosse um hotel. Eu não queria, então eu convidei ela, e ela falou pra mim que não, que ela preferia que fosse na casa dela, que era pra eu ir dormir na casa dela, que não fazia sentido, a gente ia pro hotel, que não sei o que e tudo mais, sendo que a gente tava ficando só de beijinho, já tinha mais ou menos 6 meses. E aí eu acabei aceitando, né, falei com os meus pais, eu ainda morava com os meus pais, ela tinha vindo de outro estado pra poder fazer faculdade, né, a gente fazia faculdade federal. Ela me deu o endereço dela, eu fui pra casa dela, toquei o interfone, o porteiro falou pra eu poder subir, até aí tava tudo ótimo, ela morava num prédio super legal. Eu toquei a campainha e ela abriu. Gente, quando ela abriu, tinha 3 gatos nos pés dela. Beleza, eu não tenho absolutamente nada contra gato, contra cachorro, eu adoro animais, não tem problema nenhum. Eu entrei, a casa dela é extremamente limpa, extremamente cheirosa, sabe? Ela super, assim, vaidosa. Só que eu fui contando, né, que eu fui entrando, ela me cumprimentou, falou pra eu poder entrar. E aí eu entrei, tinha um gato em cima da mesa, tinha um gato em cima do sofá, tinha um gato ali, um gato... E eu fui olhando assim, ela tinha num total... Pasmem, porque eu olhei pra ela e falei assim, quantos gatos você tem? E aí ela falou, eu tenho 18 gatos. Ai, mas ela tem 18 gatos. Ela tinha 18 gatos e esse pra mim não era o problema. Eles eram bem cuidados, a casa estava extremamente limpa, cada um tinha sua areinha, 18 areias que ficava na área dela. A casa dela era enorme, parece que os pais dela tinham questão das condições. Ela fechou a porta e tal, riu, eu fui cumprimentando os gatinhos e aí veio o problema. Conte como é que é a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. As coisas começaram a ficar insalubres. Porque quando eu cheguei, os gatos, eles foram se mutuando, assim, tipo, uma pessoa desconhecida. E eles sentaram no sofá, tipo assim, tinha um monte no sofá, onde tipo, não dava pra você sentar no sofá, porque os gatos estavam no sofá. E aí, quando eu fui pegar o gato pra tirar ele, pra sentar no sofá, ela falou, olha, não pega ele, não tira, senta em outro lugar, porque ele não gosta que tire ele e tal. Aí eu falei, não, então eu vou pegar esse daqui pra poder sentar aquela. Não, não senta no sofá, porque os meus gatos estão no sofá, então você vai ter que sentar em outro lugar. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Sentei na cadeira. O gato que tava no muro pulou pra cadeira onde eu estava sentada. Eu achei que ele queria carinho e tal, ele veio pro meu colo, eu comecei a fazer um carinho nele, só que ele começou a arranhar o meu braço, porque ele queria que eu saísse da cadeira. E ela falou, olha, você vai ter que sair da cadeira porque o Frederico quer sentar na cadeira. Eu saí da cadeira pro Frederico sentar. Até aí tava tudo ótimo, sabe? Eu, tipo assim, ah, beleza, ela dava prioridade aos gatos dela, tudo bem. Nós começamos a conversar em pé, porque eu não podia sentar em nenhum lugar, porque os gatos dela não queriam que eu sentasse. Ela falou que tinha preparado uma comida, nós fomos pra cozinha. Só quando a gente chegou na cozinha, tinha um gato que estava deitado em cima da panela de arroz, da tampa da panela de arroz, porque estava quentinha, sabe? E ele tava deitado lá, provavelmente pra esquentar a barriguinha dele. E ela falou, olha, não vamos poder comer arroz, porque o meu gato está dormindo em cima da panela, então a gente tem que esperar ele acordar pra poder pegar o arroz, isso importa? E eu fico olhando pra cara dela, tipo, na minha cabeça, eu pensei, bom, é só tirar o gato, né? Tira o gato e bota ele no chão. E eu falei, bom, por que você não tira ele e tal, bate ele numa caminha deles? E ela falou, não, porque se ele tá aqui, é porque ele quer estar aqui, você é visita, eu moro aqui, mas a casa também é deles, então tem que deixar, tem que esperar no momento deles e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou tomar um banho. E ela falou, se você não se importar, vou tomar um banho e tal, só que ela falou, não, tudo bem. Eu fui tomar banho, saí do banheiro, aí puxei ela pra dar uns beijoca, pra poder começar a rolar aquele clima, né, porque a gente tava indo lá pra poder furanfar. Só que tinha 4 gatos em cima da cama dela. E aí tava aquele clima, não sei o que, e ela simplesmente não quis deixar que eu deitasse na cama, porque os gatos dela estavam lá e iriam incomodar os gatos dela. E eu fiquei tipo, é só pedir licença pro gato, meu Deus. Ela não quis, falou que não era pra gente poder namorar ali agora, porque o gato também tava ali. Nós conseguimos comer, porque o gato saiu de cima, né, da panela, nós comemos. Em determinado momento eu tive que levantar da mesa do jantar, porque o gato queria sentar onde eu estava sentado. Tive que ficar comendo em pé, e eu respirando. Só como que você vai se relacionar com uma pessoa dessa? O gato não saiu de cima da cama, pelo contrário, foram mais gatos pra cima da cama, tinha mais gatos em cima do sofá. E ela falou, olha, a não ser que a gente namore no chão, realmente a cama e o sofá estão ocupados. Vamos deixar pra amanhã ou vamos deixar pra outro dia. Só que eu tava indo dormir lá. Se o gato tava em cima da cama a ponto de eu não podia namorar, eu ia dormir onde? Gente, ela me botou pra dormir no chão. Ela pegou 2 travesseiros, botou um lençol e botou eu e ela pra poder dormir no chão. Nós ficamos assistindo televisão, mas os gatos ficavam passando na frente da televisão toda hora. Aquele fim de semana nós não namoramos, ficamos o fim de semana todo a mercê dos gatos. E aí eu fui pra casa e falei, não, tudo bem, ela ama os gatos dela, quer proteger os gatos dela, vou conversar com ela pra ela vir pra minha casa. E aí eu conversei com ela, falando, vem aqui pra casa, não sei o que é melhor e tal, pra incomodar seus gatos. Só que ela falou que não podia deixar os gatos dela sozinho. Que durante o dia tinha uma pessoa que olhava os gatos dela. E eu fui levando, e todas as vezes que eu ia pra casa dela, eu não podia fazer absolutamente nada que os gatos não quisessem que eu fizesse. Demorou um
mês pra eu conseguir furenfar com ela, indo pra casa dela todo fim de semana. Porque os gatos sempre estavam na cama, sempre estavam em algum lugar, sempre não sei o quê. E ela falava que não ia furenfar no chão, porque eu já tava chegando ao ponto de pedir pra ir no chão. Eu fiquei com ela durante 4 meses nessa situação, só que o relacionamento tava horrível, eu não queria ir pra casa dela, porque ela não deixava a gente, era absolutamente nada. Se o gato estivesse fazendo alguma coisa, eu não poderia fazer, ou se ele estivesse em algum lugar, eu tinha que sair, ou se ele quisesse aquilo ali, eu tinha que ficar, e acabou, entendeu? Era assim. E aí a gota d'água pra mim, que foi o que me fez terminar, foi uma vez que eu fui pra casa dela, fiquei o domingo todo fazendo um trabalho que eu precisava apresentar na segunda-feira. E na segunda-feira de manhã, que eu ia pegar o meu notebook pra poder ir pro trabalho, né, pra poder ir pra faculdade pra apresentar, o gato dela estava deitado em cima do meu notebook e ela não queria que eu tirasse o gato. Falou que era pra eu poder me recuperar nas notas, nas provas de recuperação, que eu não precisava apresentar esse trabalho, porque ela não ia tirar o gato dela de cima do meu notebook. Nós tivemos uma discussão feia, porque eu peguei o gato dela e tirei de cima do meu notebook, falei que não ia perder minha nota por causa do gato. E aí nós terminamos. Na verdade, ela terminou comigo porque eu tirei o gato dela de cima do meu notebook. Não me arrependo, bloqueei ela de tudo e fiz que ela nunca existiu na minha vida. No dia do meu casamento, com tudo pago, meu pai veio implorar pra eu não me casar, dizendo que se eu me casasse, eu ia destruir o casamento dele. Eu pedi pra ele me contar o que tava acontecendo, e aí ele me contou. Eu conheci o meu namorado quando eu tava na escola, sabe? Eu tinha 27 anos e eu ainda morava na casa dos meus pais. Os meus pais, principalmente meu pai, sempre me incentivou a estudar. Não, estuda, depois você pensa em casamento, depois você sai de casa, porque você ficando aqui eu vou te ajudar, porque você vai se preocupar só com estudo, ser alguém na vida. Ele sempre botou muito isso na minha cabeça. E eu sempre fui levando isso. Eu cresci com meu pai e a minha mãe tendo um casamento mais distante, sabe? Não era aquele casamento carinhoso, aquele casamento cheio de amor. Eles se respeitavam, eu via isso, mas eu sentia falta daquele grude, porque eu era com o meu namorado e eu não via isso do meu pai e da minha mãe. Só que quando eu comentava com o meu namorado, ele falava, não, é porque ele já tem anos de casado e tal, é assim mesmo. Meu pai e a minha mãe adoravam ele. Só que eu já me relacionava com ele há anos, né? Terminei a escola com ele, terminei de fazer a faculdade, terminei de fazer a faculdade, me formei, arrumei um emprego e me estabilizei financeiramente. Quando eu tinha 27 anos, eu e meu namorado, a gente sentou e conversou e falou, bom, está na hora da gente se casar. A gente nem quis ficar noivo, tá? A gente nem quis, falou, não vamos nem ficar noivo, já vamos casar logo, porque você já tem sua estabilidade, eu também tenho, a gente pode comprar uma casa, a gente pode comprar o nosso local, tá? Eu falei pra ele que eu não iria morar longe dos meus pais, ele falou que não, tudo bem, que ele se mudava pra minha cidade, que ele morava em outra cidade. E aí nós começamos a conversar e resolvemos tudo e fomos comunicar à minha família, a família dele, que nós iríamos nos casar finalmente, né? Afinal de contas, eu já estava com ele há 12 anos, mas não era porque ele não queria casar, sabe? Era eu que ficava evitando, porque eu realmente queria me formar. Eu realmente queria ter uma estabilidade financeira e o meu pai, ele me ajudava muito. Então, eu podia só me dedicar ao meu trabalho. E o meu namorado, ele era um pouco mais velho que eu. Ele já tinha se formado, sabe? Ele já tinha estabilidade dele. Ele falou, olha, eu vou te ajudar como seu pai te ajuda, mas eu não queria magoar o meu pai. A reação do meu pai, quando eu fui contar pra ele que eu ia me casar, foi a pior possível. Ele não queria aceitar de jeito nenhum, mas no fim ele acabou tendo que aceitar e nós começamos o preparativo do casamento. E chegou o dia do casamento em si. Meu pai ia me levar na igreja até que ele entrou onde eu tava pra poder me buscar e começou a chorar. Curte comendo pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando eu vi o meu pai chorando, eu achei que era emoção, né? Porque ele não aceitou muito bem o nosso casamento, ele reclamou. A gente levou mais ou menos uns 4 meses pra poder preparar tudo, escolher a data, vestido, festa. A gente realmente fez uma festa grande. Só que o meu pai, ele não queria, sabe? Ele ficava o tempo todo criticando. Meu pai não ajudou com R$1. Quem deu tudo foi a família dele. Mas já tinha sido combinado também que eles iriam pagar. E meu pai o tempo todo revoltado, falando que não, que não. Só que a minha mãe, ela estava numa felicidade absurda. E o meu pai em uma infelicidade absurda. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Só que eu já tinha 27 anos, né? Eu não era mais nenhuma criança. Morei com meu pai até me estabilizar. Eu precisava seguir. Eu entendia que eu era filha única, que ele era apegado a mim e tudo mais. Eu achei que era isso. Quando ele entrou chorando, eu achei que era emoção, né? Porque ver a filha, antes que eu falei, ufa, ele tá feliz, vai acabar aceitando. Só que aí o meu pai entrou chorando, trancou a porta, sentou no sofá e começou a chorar igual uma criança. Eu sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, falei, pai, olha, meu casamento, né? Eu entendo que eu sou filha única, não vou morar longe de você, eu vou ir na sua casa todo dia. Eu comecei a conversar com ele pra confortar, porque meu pai era muito apegado a mim. E aí ele começou a chorar, falando que eu sabia o tanto que ele me amava, mas que não era por isso que ele não queria que eu me casasse. E ele começou a falar que eu sabia do grande amor que ele tinha pela minha mãe, que a minha mãe era o amor da vida dele, que ele lutou muito pra poder ficar com a minha mãe, que a minha mãe não queria nada sério com ele, que eles ficavam de casinho há alguns anos, e minha mãe não queria, porque parece que minha mãe era apaixonada por um outro cara. Ele começou a desabafar, começou a me contar. E segundo ele, a minha mãe acabou, né, numa noite se deitando com ele, e ele, de propósito, engravidou a minha mãe, né? A gente tá falando de uma época
época onde não existia isso, uma mulher ficar com vários caras sem ter um relacionamento. E a minha mãe fazia isso até que ela finalmente se deitou com o meu pai. E o meu pai engravidou ela de propósito. Justamente porque ele queria ter um relacionamento com ela não queria. Ele sabia que ela ficava com outras pessoas, mas ele queria que ela só ficasse com ele. Só que, além dessas pessoas que a minha mãe se relacionava, pelo que o meu pai falou, a minha mãe também era apaixonada por um cara que também não queria nada sério com ninguém. E eles estavam aproveitando a vida até eles, né, ficaram com um pouco mais, assim, de idade e resolveram terem alguma coisa. Era tipo uma promessa dos dois, entre a minha mãe e esse cara que ela gostava. Só que aí o meu pai era completamente apaixonado por ela, já tava insistindo nela, já tinha muito tempo. Minha mãe dava uns beijinhos nele, mas até o dia que ela foi pra cama com ele, e aí engravidou. Os meus avós obrigaram a minha mãe a casar com o meu pai. E a minha mãe falou que ela só iria ficar casada com ele até o dia que eu saísse de casa. Que no dia que eu saísse de casa, ela se separaria dele pra poder ir atrás da pessoa que ela gostava. A minha mãe, ela foi mãe jovem. E apesar de eu ter 27 anos, a minha mãe ainda era bem nova, era bem bonita. E com isso, o meu pai, ele foi adiando a minha saída. Todas as vezes que eu queria sair de casa, meu namorado já quis que eu fosse morar com ele, já quis que a gente casasse antes de 12 anos. E meu pai não aceitava, e eu acabava cedendo por conta do meu pai. E meu pai foi adiando o máximo que deu para que a minha mãe continuasse casada com ele. A minha mãe, ela não gostava do meu pai, ela tava com o meu pai por obrigação pra me criar. Ela não trabalhava, não tinha profissão, ela era muito apegada a mim, então ela não queria ir embora. Ela não teria como me dar a vida que meu pai me dava. Eu chorei bastante, né? Falei pro meu pai que ele não devia ter feito isso com a minha mãe, que isso era errado e que eu não podia fazer nada, que se eu soubesse disso, eu já teria saído de casa há muito tempo, que ele tem que deixar minha mãe ir, porque isso já tem anos. E se em anos a minha mãe até hoje não gosta dele ainda, né? Não tem esse amor por ele, ele tinha que deixar ela ir. Meu pai chorou muito, tentou me pedir pra não, que amava minha mãe, que não ia viver sem minha mãe, mas no fim eu acabei me casando. No dia que eu saí de casa, a minha mãe saiu no dia seguinte. O cara que ela gostava já tava casado e com filho, então acabou que ela não ficou com ele, mas ela foi morar sozinha. Os anos se passaram, né? Atualmente o meu pai tá namorando e a minha mãe também tá namorando com uma outra pessoa, eles não estão mais juntos, não se falam, mas meu pai teve que entender que ele teve que deixar ir. Ele insistiu muito pra ela não ir, ele ficou meses pedindo pra ela voltar, mas no fim ele viu que não ia ter jeito e acabou cedendo e seguiu com a vida dele. Eu descobri o porquê a senhorinha tava me chamando todos os dias pra ir pra casa dela pra tomar café. E o motivo vai deixar o seu Tubinhas lá no chão, que deixou o meu. Quando eu me casei, meu marido falou pra mim que mulher dele não trabalhava. Não, porque mulher minha não trabalha, mulher minha vai ficar só em casa, porque mulher minha eu vou bancar, não sei o quê. E realmente, meu marido, ele tinha uma condição muito boa de sustentar a minha, ele e a casa, e ainda me dar tudo que eu queria. Só que eu gostava de fazer um extra, então eu ficava fazendo uma extrinha, vendia uns bolinhos e ele não se importava, sabe? E aí, ele trabalhava o dia inteiro e eu ficava em casa. Até que um belo dia, uma senhorinha, né, foi na minha porta pra poder falar comigo. Essa senhorinha morava umas 3 casas depois da minha, sabe? Ela morava sozinha. Ela era aquela senhorinha, assim, bem abandonada, que os filhos não iam lá ver, ficava sempre sozinha. E eu achava ela uma gracinha, via ela passando, sabe? Ela parecia aquela vovozinha boazinha. E aí ela foi lá, né, perguntar se eu não queria ir na casa dela, tomar um café, né, que ela tinha preparado um bolo, mas que não tinha com quem comer. Eu fiquei com pena dela e fui. Como era sempre de tarde, eu não tava fazendo nada, ela ia me chamar, eu ia, ficava horas lá conversando com ela, jogando conversa fora. E aquilo acabou se tornando rotina. Eu conversei com meu marido sobre, ele falou que não, tudo bem, que eu podia ir, que tava tudo ótimo. E todos os dias de tarde eu ia pra casa dessa senhorinha, a gente ficava, ela tava me ensinando a fazer crochê, a gente ficava na casa dela vendo novela, a gente via filme, a gente adorava ver novela da SBT. Eu passava a maioria dos meus dias às tardes com ela. Com o tempo passando e eu indo na casa dessa senhorinha, eu comecei a reparar que quando eu voltava, tinha umas coisas na minha casa que não estavam do jeito que eu deixava, sabe? Às vezes eu vi um tapete molhado, como se alguém tivesse tomado banho, molhado o tapete, o box estava molhado, sabe? Tinha um copo dentro da pia que eu tinha certeza que eu não tinha deixado. E aí eu passei a ir pra casa dela, mas tirar foto de toda a minha casa pra ter certeza que eu não tava ficando louca e que realmente tinha coisas que estavam fora do lugar quando eu voltava. E assim eu fiz. A senhorinha me chamava quase todos os dias e quase todos os dias eu ia até começar a aparecer algumas coisas estranhas na minha casa. E o que mais me deu estalo é que um dia eu cheguei e o saco do banheiro, sabe, de lixo, tinha sido trocado. E eu tinha certeza que não tinha sido eu. E aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Só que o que aquela senhorinha tinha a ver com isso? Curte, comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. A primeira coisa que eu pensei é, tem alguém entrando dentro da minha casa, né? Enquanto eu tô indo lá, ver que eu tô indo lá por conta da senhorinha, né? E aí ver que a casa fica vazia, tá entrando dentro da minha casa. Porque eu nunca imaginei que a senhorinha tivesse alguma coisa a ver com isso.
muito menos o querido do meu marido. E aí, o que que eu fiz? Fui pra casa da senhorinha, já tava bem desconfiada, não falei nada com ninguém, nem com ela, fui pra casa dela. E aí, quando eu tava chegando, né, passou mais ou menos uns 10 minutinhos, eu falei pra ela que eu tava me sentindo mal, que eu iria pra casa, e ela regalou o olho, como assim? Não, espera, o que que foi? Fica aqui, quer um chá, quer ir no hospital? Eu falei, não, vou pra casa, e saí andando, fui embora, saí andando. Quando eu cheguei em casa, não tinha nada. Tava tudo fechado, tudo normal. Eu fiquei, gente, que estranho. Só que aí alguma coisa fez assim, aqui no meu cérebro. E eu pensei, foi rápido demais. Eu voltei rápido demais. Eu vou ter que demorar mais um pouco. Só que aí nessa altura do campeonato, eu já tinha maldado a reação da senhorinha. Porque eu vi como ela arregaçou os olhos quando ela viu que eu tava indo embora. Só que eu falei, cara, eu acho que ela fez isso porque, né, ela não queria que eu fosse, ficou assustada. Gente, ela era uma senhorinha tão fofinha, tão boazinha, que a gente, de verdade, não imagina que algo assim possa estar acontecendo. E aí eu comecei a meio que estudar, né, o terreno. Eu ia pra casa dela, ficava observando ela, não ficava mais o mesmo tempo que eu ficava com ela, mesmo ela insistindo. E aí, um belo dia, eu reparei que ela sempre estava com o telefone dela próximo. Ela sempre estava com o telefone dela próximo. E eu comecei a olhar. Comecei a ficar de olho. Só que o telefone dela, gente, tinha aquelas películas de privacidade. Então, quando chegava a mensagem, eu não via. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou esperar ela despistar. Quando ela despistar, eu tiro a película e ela não vai nem perceber. Porque ela era uma senhora e provavelmente foi alguém que colocou aquilo ali que ela nem sabia o que era. Esperei ela ir na cozinha, falei que queria um chazinho. Ela foi lá buscar. Eu ranquei a película do telefone dela pra poder ver quando chegasse as mensagens. Pois foi dito e feito. Assim que eu tirei a película, quando chegou uma mensagem de notificação no telefone dela, que eu olhei assim de ladinho, ela pensou, bom, eu não preciso me preocupar, porque ela não vai ver que eu olhei assim de ladinho, meus amigos, tinha chegado simplesmente uma mensagem do meu marido. Só que eu não vi o que estava escrito na mensagem, porque o telefone estava bloqueado, estava em cima assim, eu vi, eu falei, bom, meu marido tem contato com ela. Só que meu marido não conhecia ela. Meu marido não falava com ela. Meu marido não era amigo dela. Então eu não entendi. E aí começou a passar diversas coisas na minha cabeça. Será que ele fica me vigiando? Será que ele tá pedindo pra ela me vigiar? Será que ele passou a ter contato com ela? Será que ele tá questionando ela alguma coisa? Eu comecei a me questionar sobre isso. Só que aí eu comecei, se eu questionar ela, ela vai mentir. Se eu questionar ele, ele vai mentir também. Então eu vou ter que descobrir. A senha dela eu não conseguia pegar. Comprei uma câmera na internet, esperei a câmera chegar e várias coisas acontecendo na minha casa. Eu vendo que alguém tava frequentando lá, botei a câmera em casa e esperei. Chegou o horário, foi a senhorinha me chamar pra tomar um café, eu fui lá tomar um café com ela e olhando o tempo todo a câmera da minha casa. Até que chegou alguém. Curte e comenta a parte 3 pra poder ajudar a blogueira. Eu conversando com a senhorinha, vi que tinha alguém chegando na minha casa, né? Tinha um carro estacionando na porta de casa. Que eu olhei, era o carro do meu marido. Só que aí, bom, meu marido tava em casa. Beleza, que ele tinha saído mais cedo do trabalho. Achei estranho. Falei, mas vou esperar. E esperei. Ele entrou sozinho, fechou a porta, olhou pra um lado, olhou pro outro, fechou a porta. E ali eu não consegui ver mais nada, porque eu só coloquei na entrada da casa pra ver se alguém tava chegando. Esperei. Falei, vou esperar um pouco e fiquei esperando, marquei mais ou menos uns 15 minutos e ele não saía de lá de dentro. Falei, não, tranquilo. Não me mandou mensagem falando que tinha chegado, que tinha saído mais cedo, não falou nada. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, amor, tá tudo bem? Não sei o que, tô aqui na casa da senhorinha. Ele falou, não, amor, tudo bem, eu tô aqui trabalhando. Peguei a mentira. Aí, o que eu fiz? Virei pra ela e falei assim, dona Lourdes, acho que meu marido tá mentindo pra mim, tá acontecendo alguma coisa. Ela, não, minha filha, ele é um homem muito bom, que não sei o que e tal. E pegou o telefone. E aí eu falei, tranquilo, falei, dona Lourdes, você não pode pegar mais açúcar pra mim? Porque tá ruim, não sei o que. Ela falou, não, vou lá pegar mais açúcar. Ela saiu. Quando ela saiu, eu peguei o telefone dela na mão e saí correndo pra minha casa. Perna pra quem te quer. Saí correndo e entrei em casa. Quando eu olhei pra trás, dona Lourdes estava vindo correndo atrás de mim, gritando. Só que aí, gente, foi muito tarde. Porque eu cheguei, dei de cara com com o meu quarto, que o meu quarto era bem assim, na entrada. Entrei com tudo, saí empurrando a porta. Meu marido estava simplesmente do jeito que ele veio ao mundo, junto com uma vizinha que tinha mais ou menos uns 17 anos, que morava atrás da minha casa e que provavelmente pulou pela janela do meu quarto, e estavam furunfando adoidado. Como ela era de menor, ele não conseguia levar ela na casinha, não conseguia ir na casa dela porque os pais dela iriam descobrir.
ficaria muito longe pra ela entrar na casa de uma amiga, na casa de alguém. Então ele simplesmente pagou uma senhorinha, né, pra poder tomar café comigo todos os dias de tarde. Às vezes era um dia sim, um dia não, sabe? Não era todos os dias, mas todos os dias ela ia lá me chamar. Sempre que ela queria que eu tomasse café com ela. E aí, enquanto ela tava lá me distraindo, eu tomando café, passando horas lá com ela, ele estava em casa, saía do trabalho mais cedo, chegava em casa, furafava com ela, ela pulava a janela de volta, ninguém descobria e ele voltava pro trabalho. E como eu descobri isso? Metendo a peia em todo mundo, menos na senhorinha que tava lá assim, minha filha, eu posso te explicar que não sei o quê, porque ali eu vi que ela já tinha alguma tramóia com ele, né? Dei uma peia na menina, falei, você só vai sair daqui quando você me contar. A menina menor de idade, mas tudo bem, eu tava nervosa, tranquilo, sentei os três bonitinhos, os três começaram a me contar. E aí eu descobri, ele pagava, gente, R$1.000 pra ela por mês, pra ela poder me distrair. E pra ela foi bom, porque ela tinha uma companhia, né? Ela ganhava R$1.000, ela era sozinha, se fingia de minha amiga, e meu marido tava simplesmente traçando a vizinha e pagando a senhorinha pra me distrair. Pedi pra senhora ir pra casa, falei que eu nunca mais queria ver ela na minha frente. Arrumei todas as minhas coisas e fui embora. Falei, olha, se você quiser ficar com ela, você pode ficar, parabéns pra você. Só que meu marido já era bem mais velho. Então eu fui lá na casa da menina, contei o que tava acontecendo e falei, estou indo embora, só estou te contando porque se fosse minha filha eu ia querer saber. E fui embora e nunca mais falei com ele. Meu marido tinha 2 apartamentos no condomínio onde nós morávamos e eu não sabia disso. Até que um dia nós começamos a escutar ali do condomínio uma gritaria, uma confusão e saiu todo mundo pra poder ver o que estava acontecendo. E aí eu percebi que a confusão era entre o meu marido, entre o porteiro, a esposa do porteiro e o filho do porteiro. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui com essa confusão? Que aquilo foi a única que não foi chamada. Eu conheci meu marido pela internet, sabe? Gente, sim, pela internet. Sabe quando você tem amor aos seus órgãos e aí você quer ir lá conhecer aquele candango de Jesus? Foi tipo isso. Nós começamos a conversar, ele foi até a minha cidade pra gente poder se conhecer. E aí eu fui morar com ele, porque ele falou pra mim que ele não tinha pai, não tinha mãe, que ele tinha herdado um apartamento num condomínio, né, que era pra gente morar lá, que era de luxo, que era muito bom, não sei o que e tal. Que nós íamos morar muito bem, que ele ganhava bem, que nada ia faltar pra mim. E minha família adorava ele, eu acabei acreditando no conto. E realmente, gente, o casamento era ótimo, nada me faltava, era um luxo absurdo, que eu não sabia de onde vinha tanto dinheiro, porque não fazia sentido. Mas ele falou que trabalhava numa empresa, que ele tinha um cargo alto, que ele ganhava muito bem. E eu comecei a fazer uma faculdade pra ocupar a minha mente, pra poder estudar. Então, acabou que eu não fazia muita pergunta pra ele, só ia vivendo, ele me tratava muito bem, nosso casamento era ótimo. Até que um belo dia, eu tinha acabado de chegar da faculdade, tinha acabado, gente. Tava botando a minha estralha quando eu comecei a escutar uma gritaria, uma mulher e o cara falando calma, calma, calma. Aí eu... Assim, né, gente? Eu nunca queria cuidar da vida dos outros. Mas eles estavam gritando e eu fui lá escutar pra poder ver que gritaria era aquela que tava acontecendo. Gente, quando eu cheguei lá, tava um babado, uma gritaria, um dedo no tobo e gritaria lá na porta de um apartamento, né? Que a gente foi seguindo as vozes, fomos subindo as escadas. E aí tava na porta desse apartamento a mulher do porteiro tentando entrar no apartamento, o filho dela tentando segurar, o meu marido lá de dentro do apartamento, o porteiro atrás dele. E eu falando, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui me meter, né? Porque se tinha meu marido, eu tinha que saber. Até porque eu nem sabia que ele tava lá. E, gente, você não tem noção. Curte comentar pra parte das vidas da blogueira. Quando eu vi que meu marido estava no meio e que eu não tava entendendo bolhufas, eu comecei a perguntar o que tava acontecendo, pedindo pra mulher do porteiro ter calma, porque ela era que tava mais, assim, exaltada. E ela falou, você quer saber? Então eu vou te contar, porque você é tão corna quanto eu. Aí eu já fiquei, opa, que houve aqui, gente? Que houve? Que eu olhei pra dentro, tava o meu marido sem camisa, com a calça meio que aberta, sabe? Tipo, o cinto aberto. E o porteiro também tava sem camisa, só que o porteiro tava só de entendeu? De cirolia. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, ué, tá os dois sem vestes dentro do apartamento? Ué. E ela falando que eu sou corno e tentando avançar neles. Eu falei, corna flex. E aí ela pediu pro filho dela soltar, o filho dela soltou e ela falou, eu vou te contar porque você não merece ser corna como eu, que não sei o quê, porque a gente tem que se livrar disso. E meu marido mandando ela calar a boca, pra ela calar a boca. O porteiro também falando pra ela calar a boca e ela falando não que ela ia falar. E o que acontece? O porteiro morava lá há anos, porque sabe quando você trabalha tanto tempo num lugar que você ganha direito de moradia? Era isso. E aí ela começou a falar que descobriu, né, pelo telefone do marido dela, que ele tava se encontrando com o meu marido.
Porque o meu marido, ele não era o dono do apartamento que nós morávamos. Ele era dono do condomínio. E o porteiro não era um porteiro antigo. Tanto que as pessoas comentavam que ele tinha direito à moradia, sendo que, o apartamento era dele, não era alugado, não era, direito à moradia porque ele trabalhava lá, mas direito à moradia porque era dele. Sendo que ele era novo, que o porteiro antigo tinha sido demitido e tudo mais, e tinha sido expulso, e isso e aquilo. E aí, ela começou a falar que ele e o meu marido tinham um caso e que por isso que ele tinha um apartamento e que ele mantinha esse caso com o meu marido, porque o meu marido tanto deu o apartamento quanto deu o carro, como pagava a faculdade do filho dele, e ela não entendia de onde vinha tanto dinheiro. O meu marido parece que tinha várias empresas por aí, tinha vários patrimônios e ele não me falava nada, porque ele tinha medo de eu tentar tirar as coisas dele, sendo que nós éramos casados no papel. Meu marido falando que era mentira, que ela era louca, que não sei o quê, que não sabia do que ela tava falando. E aí ela simplesmente puxou o print e me mandou, né? Falou, me dá o seu número que eu vou te mandar tudo que eu tenho. Eu fui, peguei, dei o meu número pra ela e ela me mandou todas as conversas dos dois, marcando de se encontrar, fotinha. E realmente o meu marido, ele tinha um caso com ele, com o porteiro, sustentava o porteiro, a família do porteiro, o filho do porteiro, tudo do porteiro. E esse apartamento que ele tinha era um apartamento reservado, era um apartamento que estava sempre vazio, que nunca era alugado, porque era reservado para os dois se encontrar. Bom, deu uma confusão, a mulher do porteiro se separou dele, se mudaram do prédio. O porteiro também foi demitido, se mudou do prédio. E vocês acham que eu me separei do meu marido rico? Não me separei. Eu lustrei o meu chifre, falei que perdoava e que ele podia dar as puladas de cerca dele por aí com homem, com mulher, com quem ele quisesse, desde que eu também pudesse viajar, pudesse dar minhas puladas de cerca, eu não ia contar pra ninguém. E ele também não ia contar pra ninguém, porque a família dele, que existia, que ele falou pra mim que tava todo mundo bom, mentira! Todo mundo existia e ninguém sabia que ele era gay. Que ele era, bi, no caso, né? Não era gay, que ele também gostava de mulher. Que ele era casado, ninguém sabia. E aí, ele me apresentou pra família dele passou a me conhecer e tudo mais. E a gente vive assim, ele me sustentando, me dando tudo que eu quero, eu viajando, ele é extremamente cheio do cash, vivo por aí pegando os machos dele, as minas dele, e eu também, e a gente tá feliz. O dia que eu fui enterrada viva pela minha cabeleireira. Isso abriu um trauma muito grande na minha vida, só que hoje eu já consigo falar assim mais abertamente sobre esse assunto. Eu sempre pintei o meu cabelo de preto, só que teve uma fase da minha vida que eu quis ficar loira. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, uma profissional especialista, né, em loiros na minha cidade. Pesquisei e várias pessoas me indicaram a mesma pessoa. E eu fui fazer o meu loiro com essa pessoa. Só que assim, eu sempre fui na minha. Eu nunca fui uma pessoa de ficar pegando amizade. Tanto que quando eu vou fazer minha unha, eu faço minha unha e vou embora. Quando eu ia fazer o cabelo, eu fazia o cabelo e ia embora. Eu nunca fui de ficar assim de conversa. E depois que eu comecei a fazer o cabelo com essa moça, eu fiquei sabendo de várias fofocas sobre ela. Pessoas que eu conhecia que também faziam o cabelo com ela. Falavam que o marido dela traía demais, demais ela mesma. E que ela fingia que não sabia de nada. Tipo essas coisas assim que não era problema meu, só que chegava até mim. Até que um dia, eu fui numa chácara de alguns amigos, tô eu lá de boa com o meu pessoal, bebendo, conversando, quando eu vejo o marido dessa minha cabeleireira entrando na chácara. E quando ele entrou, eu vi que ele estava com alguns amigos dele e mais algumas meninas. E quando eu vi ele entrando na chácara, eu fiquei olhando, procurando pra ver se a minha cabeleireira também, né, estava ali. Só que logo eu já percebi que ele não estava com ela. Beleza, ele ficou no canto dele lá com o pessoal dele e eu fiquei no meu canto com o meu pessoal. Beleza, passamos o resto da noite ali curtindo e fomos embora. No dia seguinte, era num domingo, e de tarde eu subi na casa da minha tia. Só que como a minha tia morava perto da minha casa, eu subi a pé. E no caminho até a casa da minha tia, eu fui sequestrada. Eu acredito que ela já estava de olho em mim, né, de olho no que eu estava fazendo. E assim que eu fui colocada dentro do carro, eu vi que era ela. E quando eu entrei ali, ela já me amarrou, colocou um negócio pra tampar minha boca. E ali ela me levou pra um lugar totalmente deserto e cheio de mato. Quando nós chegamos nesse local, antes dela começar a me bater, ela falou que eu ia sofrer as consequências por ter sido falsa com ela. Porque, segundo ela, eu estava no mesmo lugar que o marido dela estava e eu não contei nada pra ela. Eu vou falar pra vocês, eu nunca pensei que uma coisa dessa poderia acontecer, porque nem passou pela minha cabeça avisar ela ou me meter ali na relação, até porque eu nem sabia se estava junto, se não estava. Então eu vi que ela não estava junto e eu fiquei na minha. Mas eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessa. Ok, ela começou a me encher de perguntas. Parte 2. Ela começou a fazer várias perguntas, perguntando com quem que ele tinha ficado na festa, o que ele tinha feito na festa. Só que eu realmente não tinha visto nada. Eu vi quando ele entrou, ele ficou no canto dele, só que depois eu não vi mais nada. Eu fiquei ali com a minha turma. E eu respondia pra ela, eu falava isso pra ela, que eu não tinha visto nada, só que ela não acreditava. Foi quando ela começou a me bater pra eu poder falar
Só que eu realmente não sabia de nada, então eu apanhei, e eu apanhei muito. Até que ela cansou de me bater e ela me levou para um lugar um pouco mais à frente ali do que a gente já estava tudo preparado, e ali ela me enterrou. Eu vi a morte de perto. Eu comecei a orar pedindo para Deus ter misericórdia. Eu falava, Senhor, olhe por mim, tenha misericórdia de mim. E para minha sorte não foi sorte, foi Deus, porque eu acredito que Deus tocou no coração daquela menina. E quando elas foram embora, uma das amigas dela que estava com ela, que ajudou ali, ela voltou, ela me tirou dali, me levou pro hospital e lá ela me deixou. E antes de ir embora, ela implorou, ela pediu por favor para eu nunca na minha vida contar o que ela fez, porque senão ela ia morrer. E ali eu falei pra ela ficar tranquila, agradeci ela do fundo do meu coração, na verdade eu sou grata a ela até hoje, e ela foi embora. E nesse mesmo dia eu denunciei a minha cabeleireira. E sim, ela foi presa. Só que depois disso tudo, eu vivi com medo. A minha vida era uma vida com muito medo, porque na minha cabeça, ela ia mandar alguém, mesmo ela estando presa, ela ia mandar alguém pra terminar o serviço dela. Só que ela não fez nada. Pra falar que ela não fez nada, um certo dia eu recebi uma mensagem de um número dizendo assim: eu só queria descobrir como você conseguiu sair. Só que logo em seguida, esse número já me bloqueou. E depois disso eu nunca mais, graças a Deus, eu nunca mais recebi nada. Sobre a moça que me ajudou, depois disso ela começou a ir pra igreja, ela começou a namorar uma pessoa da igreja, ela se casou com essa pessoa e eles foram embora da cidade. Só que, graças a Deus, ela tá muito bem. Às vezes eu vejo algumas postagens dela, sabe? Procuro saber. E dá pra ver que ela tá muito bem. E assim, graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Torço demais, demais mesmo, pela felicidade dela. Que Deus abençoe muito a vida dela, porque ela merece. E sobre as outras envolvidas que ajudaram, elas não foram presas porque a minha cabeleireira, ela assumiu tudo sozinha. Claro que até hoje eu vivo em sinal de alerta, só que hoje eu já consigo viver melhor, sabe? Eu já não tenho tanto medo mais. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E minha sogra, que veio passar uns dias em casa e nunca mais foi embora. Eu sou casada há 3 anos, e desde que eu me casei, a minha sogra, ela nunca me aceitou assim verdadeiramente. Beleza, há 1 ano atrás, ela resolveu ir embora pra São Paulo assim, do nada. E desde que ela foi embora, gente, as coisas começaram a mudar pra mim e pro meu marido, sabe? Eu consegui um emprego muito melhor, o meu marido subiu de cargo, eu tinha um dinheiro de herança pra receber e eu recebi. Peguei o dinheiro, né, dessa herança e eu reformei toda a minha casa. Eu deixei a minha casa um verdadeiro luxo. Tá bom, depois que a minha casa ficou pronta, a minha sogra, ela veio nos fazer uma visita. Só que assim, gente, a todo momento, desde a hora que ela entrou na minha casa, ela não soltou um elogio. Ela só ficava falando assim, nossa, deve ter gastado uma grana nisso, hein? E eu sempre engolindo. Até que se passou uns dias e ela foi embora. Só que depois que a minha sogra foi embora, várias pessoas da nossa família começaram a me enviar áudios onde minha sogra falava de mim. E nos áudios ela dizia assim, eu tô aqui passando fome e ninguém me ajuda. Enquanto isso, os dois tá lá, ó, luxando. Meu filho deve estar enfeitiçado por essa mulher, não é possível. E eu engolindo isso novamente, tudo pelo meu marido. Parte 2. Até que esses dias, a minha sogra ligou pro meu marido dizendo que viria passar uns 3 dias em casa. Até aí, tudo bem. Só que assim que ela chegou em casa, que ela começou a descer as coisas dela, gente, tinha tanta coisa, mas tanta coisa. Tinha várias malas, travesseiros, cobertas. Tinha até cortina. Aquilo realmente parecia uma mudança. E ali naquele momento eu senti algo me dizendo, tem coisa errada aí? E tinha mesmo, até porque já se passaram 1 mês e nada dessa mulher ir embora. Ela já colocou todas as roupas, ela já organizou todas as coisas dela num guarda-roupa que tinha vazio no quarto de visitas. Ela não fala sobre ir embora assim, nem a pau. Já sentei, conversei com meu marido. Meu marido disse que também não está gostando. Ele dá pra ver que ele tá assim bastante incomodado. Só que nem ele fala que ele não sabe como falar com a mãe dele. E pra ajudar, gente, ele é filho único. Eu tô aqui quase surtando, de verdade, eu tô quase expulsando essa mulher da minha casa. Mesmo sabendo que isso pode sacrificar o meu casamento. Só que eu não sei mais o que fazer, gente. Pelo amor de Deus, de verdade, me ajudem com palpites, opiniões. O que vocês acham que eu posso fazer? O que vocês fariam? Eu tô aberta a qualquer coisa pra tirar essa mulher daqui. Faz 1 mês que eu não faço sexo. Eu estava jantando com meu marido quando uma menina veio assim do nada e fez assim, no suco do meu marido, que ele estava bebendo. Obviamente que meu marido deu o show da Xuxa dele, né? Só que vocês não têm noção por que ela fazia isso. Sexta-feira eu cheguei do meu trabalho, meu marido já estava em casa, ele falou, vamos sextar? Eu falei, vamos sextar. E aí a gente foi num barzinho que era bem conhecido assim, de onde a gente morava. Aí
Tranquilo, nós chegamos lá no barzinho, tava um dia muito quente, você pode tanto escolher ficar lá dentro, como ficar do lado de fora, e nós escolhemos ficar do lado de fora. O meu marido não ia beber, então ele pediu um suco, porque ele estava dirigindo, e a gente estava ali, vivendo a vida, né, conversando, esperando o nosso pedido chegar. Quando do nada, gente, do Neida, eu não sei de onde essa menina brotou, veio uma menina do outro lado da rua, andando toda arrumada, gente, toda arrumada. Veio andando assim como se ela fosse entrar no restaurante. E eu até olhei pra ela, porque ela tava com uma roupa muito bonita e tal, tipo, fiz assim, ó, pô, muito bonita, tranquilo. Só que ao invés dela ir em direção à porta, ela veio na nossa direção. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu não conhecia, não sei se meu marido conhecia. Aí tranquilo, ela veio como quem não quer nada, mexeu, parou na nossa frente, né? Ela parou na nossa frente. Aí ficou eu e meu marido, tipo, olhando sem entender. Ela foi, mexeu em alguma coisa na bolsa dela, tirou os 2 dedinhos assim, não sei se tinha alguma coisa ali, não sei que ela tirou os 2 dedinhos, foi no copo do meu marido, assim, gente, do nada, e fez assim, ó. Eu olhei assim e ia saindo. Quando ela ia saindo, meu marido falou, ops, peraí, volta aqui, o que você colocou aqui na minha bebida? Ela, não, mas o que você colocou aqui na minha bebida? Ela, não é nada. Ele falou, não, agora você vai beber, pra eu poder saber o que você colocou aqui. E aí ela começou a falar que não, que era só uma brincadeira, que ele tava enganado e que ela não iria beber. Ele falou, não, você só sai daqui quando você beber, ou eu vou chamar a polícia, né? Aí meu marido fez o show da Xuxa dele, não sei o que. Ela riu, pegou o copo e bebeu. Bebeu o suco todo, olhou pra cara do meu marido e falou assim, satisfeito? Ele, muito satisfeito. Aí ela saiu. Eu fiquei sem entender nada, meu marido muito menos. A gente comeu, né? Ele pediu outro suco, a gente comeu, fomos embora e eu fiquei encucada com aquilo na cabeça. Passou 2 dias e eu fui num barzinho com uma amiga minha e eu vi essa mesma menina fazendo a mesma coisa. E aí eu fui atrás dela. Porque eu queria questionar o que ela tava fazendo. E, gente, vocês não têm noção. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. 2 dias depois do ocorrido, eu com aquela pulguinha atrás da orelha, sem entender qual foi o intuito daquela menina. Fiquei com aquilo na cabeça, mas meu marido ficou, é só gente doida, não sei o quê. Tá bom. 2 dias depois eu fui tomar um shoppingzinho com uma amiga minha, a gente foi num barzinho, tava minha amiga bebendo, eu também tava bebendo, e aí eu vi, era em outro barzinho, tá? Não era o mesmo que eu fui com meu marido. Eu vi essa mesma menina totalmente arrumada, fazendo a mesma coisa com um outro casal. E o casal, obviamente, também fez a mesma coisa, fez ela beber, brigou com ela, eles ficaram discutindo e depois ela saiu. Eu fiquei olhando aquilo sem entender. Eu falei, gente, que loucura, o que essa menina tá fazendo? Será que ela tem algum problema de cabeça? Aí contei pra minha amiga o que tinha acontecido. Ela falou assim, vamos atrás dela pra poder ver o que ela tá fazendo. Ela falou, eu falei, não, tudo bem, então faz o seguinte, eu vou, você pede a conta aqui e depois eu te passo a minha localização, porque eu não sabia quanto tempo ia demorar, se a menina sumir. Ela falou, tá bom. Eu fui, saí correndo atrás da menina e a menina foi. Ela parou no outro barzinho, porque a gente tava numa rua que era um monte de barzinho. Ela parou no outro barzinho e fez exatamente a mesma coisa com uma outra menina, com um outro menino que tava lá. Aí, de novo, a menina, dessa vez não foi o cara, foi a menina, fez um show perguntando se ela tava doida, o que ela tava fazendo, não sei o que, e ela rindo, brincando, falando que não era nada demais, que era uma brincadeira, mesmo papinho furado. Aí fizeram ela beber a bebida também. A minha amiga pagou a conta, me pediu a localização, eu mandei, mas eu tava, tipo assim, basicamente do lado do nosso barzinho, eu falei, ó, só segue aqui em frente que você vai me ver. E aí a gente foi seguindo ela e nós vimos ela fazendo isso umas 2 vezes em barzinhos diferentes. Ela nunca fazia no mesmo barzinho, ela sempre fazia em barzinhos diferentes. Aí a minha amiga falou, quando ela sair, a gente para ela e aí ela vai falar o que ela tá fazendo, ela vai tomar uns tapas. Esperei a menina fazer a mesma coisa e aí a menina saiu desse barzinho, gente, já trocando as pernas, tá? Já trocando essas pernas, meio pra lá, meio pra cá, rindo a beça. Nós fomos seguindo ela, esperamos assim, quando ela tava quase entrando num barzinho, puxamos ela pelo braço. Aí ela já assustou, se olhou pra nossa cara, eu falei assim, agora você vai me falar exatamente o que você tá fazendo. Por que você tá indo de barzinho em barzinho procurando alguém e fazendo assim na bebidinha? E aí ela começou a falar que não sabia do que eu tava falando, que eu era louca, só que ela notoriamente já tava meio irritada. Eu falei, olha, 3 dias atrás eu estava com meu marido, e aí você fez isso assim no meu pozinho, no meu copinho, assim, como se estivesse jogando um pozinho, todo mundo achou estranho. E agora eu vi você fazendo no barzinho que eu tava também com outro casal, você já fez com mais 2. Eu quero saber o que tá acontecendo. E aí ela começou a rir, falando que eu era louca, que não sabia o que eu tava falando. Eu falei, ó, ou você vai me falar, ou você vai tomar uns tapas. Aí tava eu e minha amiga. Eu falei, ou a gente vai ligar também pra polícia, pra você poder explicar o que tá acontecendo. Vou voltar nos barzinhos, vou chamar o casal, não sei o que. Eu falei que eu ia arrumar uma confusão. Aí ela falou, não, calma, eu te conto, não sei o que e tal. Ela falou assim, olha, eu sou moradora de rua, né? Eu tô bem arrumada aqui, mas é porque eu recentemente perdi a minha casa, perdi tudo que eu tinha, eu fui morar na rua. Então eu consigo me arrumar, né? E vim pra poder curtir um pouco a noite, só que eu não tenho dinheiro pra poder beber. Né? Eu não tenho dinheiro, eu estou em situação de rua, tô passando por uma situação, não tenho dinheiro pra poder beber, então essa é uma forma que eu achei de conseguir bebida. Aí
eu fico olhando pra cara dela assim, eu falei, cara, você não entendi. Ela falou assim, não sei se você reparou, mas eu fiz jogar um porzinho e aí a pessoa sempre faz com que eu beba pra poder provar que eu não joguei nada. Geralmente não, a pessoa só me chama de louco e joga fora, mas em algumas vezes costuma funcionar. A pessoa pede pra eu poder beber pra ter certeza que eu não joguei nada e eu acabo bebendo tudo e ganhando a bebida. Então assim, eu fico biritada a noite toda ou simplesmente quando eu tô com suco, querendo um suco, um refrigerante, como foi o caso do seu marido e tal, eu jogo assim e assim eu consigo as bebidas de graça. Eu fiquei olhando pra cara dela assim. Minha amiga olhou pra minha cara, olhei pra cara da minha amiga. Ela saiu rindo. A gente ficou assim, besta. E é isso. Ela fazia assim pra poder curtir a noite habilitada.